Boa noite com a paz do Senhor Jesus. Eu trouxe para a gente refletir hoje um pequeno trecho da carta de Tiago. Gente, a carta de Tiago, 5 capítulos só, é pequenininha, mas é excelente. Tiago é objetivo, preciso, não é nem um pouco prolixo. Ele traz umas explicações assim claras. E esse trecho vem dizer: condena-se o fazer acepção de pessoas. Eu vou ler porque é muito interessante. Meus irmãos, não tenhais a fé do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Vamos nos lembrar que a carta de Tiago é escrita depois da morte de Jesus, tá, gente? Então, ele fala o seguinte: se você tem a fé no nosso Senhor Jesus Cristo, você não deve fazer acepção de pessoas. O Senhor da glória, ou seja, aquele que passou por aqui e nunca discriminou ninguém, nunca fez acepção de pessoas. Se Tiago vivesse nos dias de hoje, ele iria comentar sobre o que? Racismo, homofobia, discriminação. Aqui ele está colocando a palavra acepção, mas naquela época não tinha muita riqueza de palavras, tá, gente? Porque se no vosso ajuntamento, o que é um ajuntamento? É quando você forma uma assembleia de pessoas, você monta um templo, abre uma igreja, ou um terreiro de umbanda, um centro espírita, a católico ou evangélica, seja lá um ajuntamento de pessoas. Se ali entrar algum homem com anel de ouro no dedo, com vestidos preciosos, entrar também algum pobre com sórdido vestido. Você está lá no templo que você fundou, no seu ajuntamento de pessoas, aí entra um rico, um milionário com muito anel de ouro no dedo, cordão pesado de ouro no pescoço, roupas elegantes, muito bem vestido, e junto com ele entra um pobrezinho. O que é roupa sórdida? Roupa surrada, às vezes até um pouquinho suja, gasta pelo tempo, remendada, costurada, chinelinho de dedo nos pés, pés cascorento, né? Mal vestido, sem cortes, né? Sem coisa não do corte de um alfaiate na sua roupa. Vamos ver o que ele continua. E atentardes para o que traz o vestido precioso e lhe disserdes. O que é atentardes? Você chega logo no que tem o vestido precioso e o anel de ouro no dedo e vai dizer: assenta-te aqui no lugar de honra. Você oferece o melhor lugar da casa para ele. Quando tem atendimento, você passa ele em primeiro lugar. Eu já vi isso acontecer, já. Numa casa que não era uma casa espírita, era meio misturado, mas lá passavam os ricos na frente. Depois eu fui descobrir dinheiro. Assenta-te aqui num lugar de honra, e aí você vai dizer ao pobre, o mal vestido, mal trajado: tu fica aí em pé, ou assenta-te abaixo do meu estrado. O que é um estrado? É aquele púlpito mais alto em que o pastor, ou o rabino, ou o dirigente lá do centro espírita, ou o padre, sobe para ele ficar visível, para ele poder fazer o seu sermão, dirigir as pessoas que ali estão. Fica em pé ou assenta-te abaixo do meu estrado, quer dizer, você tem que ficar lá embaixo. Por quê?
Porque você está mal vestido, porque você é pobre, você não tem anel de ouro no dedo, você não tem roupas elegantes e bem talhadas no seu corpo. Aqui, então, Tiago vai fazer uma pergunta, tem um ponto de interrogação. Porventura não fizeste distinção dentro de vós mesmos? Lá dentro de você, você já fez a distinção. Quando entrou esses dois, você já logo planejou. O bem vestido vai sentar aqui no lugar de honra, no lugar mais acessível, visível, com mais conforto. E o pobre vai ficar em pé lá atrás. Gente, eu conheço uma igreja que faz isso, tá? E nas sinagogas era assim. Os pobres ficavam lá atrás. Os ricos, os rabinos, os sacerdotes, sentavam tudo em lugar de honra mais na frente. E nos dias de hoje, eu visitei uma igreja, eu não vou citar o nome, mas todo mundo sabe qual é. Negros e pobres assentam nas cadeiras lá atrás. Sim, dá aquele jeitinho, vai chegando a pessoa para lá. As pessoas que frequentam já até sabem, já assentam nos lugares lá atrás. Eu nem sei por que frequento um lugar desse, porque eu não entraria nunca mais. Então, porventura não fizeste distinção dentro de vós mesmos e não fizestes juízes de maus pensamentos? Porque para fazer, você maquina no pensamento. Sentar aquele maltrapilho, aquele mendigo, aquele morador de rua, sentar aqui na frente, não vou, não. Nesse lugar de honra aqui, quer dizer, você já arquitetou. Ainda mais que às vezes chega aquele morador de rua com mau cheiro. Sim, eu vi isso muito acontecer no centro que eu trabalhava. Ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Deus não faz acepção de pessoas. Somos todos filhos de Deus. Na verdade, somos todos iguais. Aqui não tem ninguém diferente. Estamos todos no mesmo barco. O barco que eu estou dizendo é o planeta. É um barco planetário. Estamos todos numa viagem, navegando pelo planeta Terra. Mas desde o comandante, o capitão, sei lá como é que chama lá, desse navio, até aquele que limpa o chão, maltrapilho, mal cheiroso, somos todos iguais perante Deus. Ninguém vai entrar por uma porta diferenciada só porque é pobre, é maltrapilho, não tem elegância, não tem anel de ouro nos dedos e não tem bolso recheado para pagar um dízimo alto. O reino dos céus não depende de posses, não depende de dinheiro, viu? Tem outros versículos interessantes, mas eu vou parar por aqui, que o meu propósito é fazer gravações cada vez mais rápidas, menorzinha, né? Tiago está perguntando, porventura vós desonrastes o pobre? Raciocina. Você não desonrou o pobre, não? Né? Não vos oprimem os ricos e não vos arrastam aos tribunais? Geralmente quem arrasta a gente para os tribunais são os de posse. O pobre está quietinho, humilde, quietinho, caladinho lá no seu canto. Então, Tiago vem colocando várias formas que pode acontecer com essa discriminação. Então, fazer acepção de pessoas é o racismo, que tem muito, viu? Quem diz que no Brasil não tem racismo está muito enganado. Tem sim, tem.
tem muita homofobia, tem muita discriminação de criaturas. E combati muito isso no meio espírita, sabe? As assistidas são pobres, tem, aliás, a palavra carente eu nem aceito, tá? Falar que o pobre é carente, tem rico carente também, isso aí é bobagem. Quantas vezes eu lutei criar uma reunião pública com palestra para rico e criar aquela para o pobre. Eu fui contra isso, fui muito criticada, porque para mim tinha que ficar todo mundo igual, porque Jesus nunca separou ninguém, nunca. Quando Jesus faz o Sermão da Montanha, ele faz de um jeito que centenas e centenas de pessoas que estavam ali compreendesse, tanto o rico quanto o pobre. Jesus não virou para os apóstolos, para os discípulos e falou assim, separa os sábios para lá, separa os ignorantes para cá, separa os ricos para lá, separa os pobres para cá. Ficou todo mundo junto. Quando Jesus falava nas praças, na beira do mar, quando ele falava na praia, ou na casa de alguém que ele estivesse, ele não fazia acepção de pessoas, ele falava para todos igual. Vamos ter muito cuidado com isso, porque Tiago aqui está dizendo de juízes. Se você já é um juiz, de subir em cima de uma tribuna para fazer uma palestra, né? Numa oratória, você tem que olhar muito para o seu interior para ver se você não está tendo maus pensamentos por aquela criatura que está sentadinha ali, toda humildezinha, toda simplesinha, está assim, maltrapilho, né? Às vezes até sujo, com a sua sacolinha de lado. Faz isso não. Acepção de pessoas. E isso serve não só para o meio religioso, ensinar as nossas crianças a não fazer exceção junto com os coleguinhas, não fazer o bullying com a criança defeituosa, né? Com uma criança paraplégica ou que tenha problema de surdez ou de visão. Tomar muito cuidado em fazer acepção de pessoas quando aquela pessoa é feinha, tem às vezes algum defeito. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Críticas à roupa que o outro está usando, ao sapatinho roto nos pés. Tomar muito cuidado, que às vezes o material escolar do seu filho é muito chique, do outro não é. A gente tem que, já desde criança, ir tomando cuidado com esse tipo de acepção de pessoas. Que somos todos irmãos e estamos todos juntamente nessa barca terrena. Que o Senhor Jesus nos abençoe e eu deixo aqui um beijo no seu coração.